Sou a professora Kátia Mônica e nós vamos falar hoje da leitura por fruição. O ler por ler por alegria, ler por prazer, né? Segundo o Dicionário Informal da Língua Portuguesa, fruição significa ação de aproveitar ou usufruir de alguma oportunidade, utilização prazerosa de algo. É quando eu faço algo que me dá prazer. Então, a leitura, ela pode e deve ser uma atividade que nos dê prazer. Ler gratuitamente, ler sem ter a obrigação de responder um questionário, de fazer uma prova, ou de fazer um resumo ou uma resenha. Ler porque eu gosto daquilo que eu estou lendo e estou com vontade de ler. Esse tipo de leitura, o professor ele tem total desinteresse pelo controle do resultado, quer dizer, ele não se importa, não é que ele não se importe, ele não está focado no controle pelo resultado, numa atividade, ele está focado numa leitura prazerosa para o aluno, aquela que o aluno vai querer continuar fazendo. Na leitura por fruição, nós temos algumas coisas relevantes, como, por exemplo, o caminho do leitor. Qual foi o primeiro livro que você leu? Eu lembro qual foi o primeiro livro que eu li. Foi O Caso da Borboleta Tíria, da série Vagalume. Eu lembro do momento de ter pego o livro pela primeira vez, do cheirinho dele de livro novo, da alegria que eu senti em ler aquele livro. E eu lembro que foi a professora de português que deixava todas as sextas-feiras para nós lermos. Tá? O objetivo dela era que a gente lesse um livro. Eu acho que antes de chegar ao final do ano eu já tinha lido boa parte da série Vagalume, por causa do livro O Caso da Borboleta Tíria, porque ela deu a oportunidade para nós lermos por prazer. Agora, qual será o primeiro livro que nossos alunos leram? Vocês já perguntaram isso para eles? Qual foi o primeiro livro que eles leram? Qual foi a sensação que eles tiveram ao ler aquele livro? Geraldi, ele nos diz que nós temos que o respeito pelos passos e pela caminhada do aluno enquanto leitor, que se faz pelas suas leituras, como nós fazemos leitores por nossas leituras, é essencial. Respeitar o que nosso aluno gosta de ler, respeitar a bagagem de leitura dele, as escolhas de leitura dele, a leitura por fruição, por prazer. Esse é o caminho do leitor. Ainda falando desse tipo de leitura, nós temos o circuito do livro, que é um conceito muito interessante. Querem ver? Esse livro é a lista de convidados que eu estou lendo. Eu estou mais ou menos na metade. Como eu descobri esse título? Eu descobri porque eu assinei o Clube do Livro da editora Intrínseca e ele me foi enviado para fazer a leitura. Um livro maravilhoso que eu descobri através de um circuito de livros que é o Clube da Leitura. Esse outro livro que eu estou lendo, O Corrente de Ouro, da Cassandra Clare, muita gente, é um livro da saga As Últimas Horas, né? E esse livro eu comecei a ler porque eu ganhei de presente um outro livro chamado Corte de Espinhos e Rosas. E aí eu descobri um gênero de literatura que eu gostei muito, que é o young adulto, né? São livros do gênero fantasia. E as pessoas muitas vezes não dão valor por serem livros de fantasia. Mas essa autora, ela fala muito bem nos seus livros sobre preconceito, sobre autismo, sobre
Asperger, sobre a síndrome de Asperger, né? Sobre aquela Alzheimer. Ela explora muitos fatores ali dentro do livro, diante da sua história, que realmente nos fazem pensar e refletir dentro da narrativa dela, dentro da construção dos personagens dela. São livros ótimos, mas que pouca gente vai ler. Mas eu digo para vocês, os 2 livros são de gêneros muito diferentes e são maravilhosos. Outro gênero textual que eu leio com menos frequência, mas os nossos alunos leem muito, são os mangás. Realmente eu não leio muito mangá, mas eu recomendo este aqui, Your Name. Eu recomendo porque a história dele é simplesmente fantástica. Eu não vou dar spoilers aqui. Quem tiver curiosidade de pegar para ler ou de assistir o anime, que eu acho que está na Netflix. E é um tipo de leitura que os nossos alunos cada vez vêm fazendo mais. E é uma leitura prazerosa para eles. Eu sei porque eles chegam e me contam os mangás que eles estão lendo ou os animes que eles estão assistindo. Isso é o circuito do livro. É aquele livro que a gente pega não porque alguém mandou nós lermos para fazermos uma atividade, mas porque um amigo disse que é legal, porque nós lemos uma resenha dele e chamou a nossa atenção. Às vezes só porque nós achamos a capa interessante. Quantas vezes a gente não compra um livro porque acha a capa interessante? Às vezes o livro vale a pena, às vezes não. Ou porque nós vimos a divulgação daquele livro, seja em alguma mídia, Facebook, Instagram, ou no YouTube, nesses canais que tem de crítica literária, que chamou nossa atenção e nós vamos parar para dar a leitura naquele livro. Né? Ou até num bate-papo, né? Aquele bate-papo mais casual, alguém fala de um livro, um texto que nós paramos para ler. Isso é o circuito do livro. São aqueles livros que nós lemos porque nos chamam a atenção e nos foi dito para ler. Não lemos um livro por prazer porque o professor mandou. Lemos porque estamos com vontade. Eu estou com vontade de ler, por isso eu vou ler. Ainda o professor Gerardi, ele coloca que parece-me que os livros fazem, fora da escola, um circuito que passa por relações de vários tipos que mantemos com diferentes pessoas. Não há leitura. Aqui eu ainda vou colocar para vocês o seguinte. Por que nós não vamos ver em nossas salas de aula qual é o circuito do livro que está ocorrendo? Quais são os livros que os nossos alunos indicam para os seus colegas? Isso seria uma coisa bem legal para se fazer. E não há uma leitura qualitativa no leitor de um livro. A qualidade, a profundidade do mergulho, a capacidade de entrar na história e de compreendê-la, ela não vem apenas de um livro. Ela vem da nossa história do livro. Ela vem da nossa história de leitura, dos livros, somatório de todos os livros que nós lemos. Então, que tal? Vamos chegar na escola e ler um pedacinho do livro que nós estamos lendo por prazer para nós mesmos. Não importa se você é professor de matemática, de geografia, de história, de ciências. Tire 5 minutinhos da aula, leia o pedacinho do livro que você está lendo. Leia uma notícia de jornal que você pegou o jornal na mão pelo simples prazer de se informar e você leu e achou interessante. Descubra na turma quais são os livros que os alunos estão indicando uns para os outros. É uma atividade muito interessante, um exercício muito bom de leitura para se fazer. Aqui eu deixo as referências
que nós usamos para montar essa apresentação. E o meu muito obrigada. Tchau, tchau.